Porque o Senhor Deus disse para não ter outros deuses diante dele. E que porque ele apenas é o único Deus. É por isso que ele disse. Se realmente tivesse mais um Deus diante dele, ou mais dois deuses diante dele, ele certamente teria dito para ter outros deuses diante dele. Mas como ele é o único, não tem outro Deus, então foi por essa causa que ele escreveu no primeiro mandamento, para não ter outros deuses diante dele. Se nós, qualquer pessoa, cultuar outros deuses além do Pai, é um transgressor da lei de Deus e está adorando demônios. Porque quando a gente dirige uma oração, um pedido, qualquer coisa que não seja ao Deus verdadeiro, a outros deuses, as pessoas automaticamente elas estão cultuando demônios, cultuando uma coisa que não existe. Elas não vão receber bênçãos porque não existe aquele Deus que elas estão pensando que existe para abençoar elas. Elas vão perder o tempo delas, vão viver no engano e vão passar a vida e vão perder a salvação. Então, como Deus é verdadeiro, ele não mente para ninguém, ele diz para não ter outros deuses. Exatamente porque não existe realmente outros deuses além dele. Quando as pessoas dizem Deus Filho, Deus Espírito Santo, aonde está esse Deus Filho na Bíblia? Que a Bíblia nunca falou dele, desse Deus Filho. Então, se uma pessoa cultuar o Deus Filho, ele está realmente cultuando um demônio com esse título, Deus Filho. Agora, se uma pessoa está cultuando o Filho de Deus, pode até adorar o Filho de Deus, porque o Pai concedeu a ele toda a autoridade no céu e na terra. Tudo bem, você está adorando, ou cultuando, ou pedindo, ou implorando, fazendo um culto ao Filho de Deus. Porque o Filho de Deus existe. A Bíblia fala que foi gerado e nascido de Deus. Então ele existe. Mas ele não existe como Deus, ele existe como Filho de Deus. E o Espírito Santo? Se uma pessoa orar ao Espírito Santo, ou cantar hinos de louvor ao Espírito Santo, ou ajoelhar pensando que está diante do Espírito Santo, quem vai receber esse culto, essa adoração diante do Deus Espírito Santo? É os demônios. Os demônios vão receber. Por que não pode adorar o Deus Espírito Santo? Porque não existe Deus Espírito Santo. O que existe é o Espírito de Deus. E esse Espírito não é uma pessoa, é Espírito. Quando as pessoas falam Espírito, você já pode estar cientemente sabendo que Espírito é um Espírito. Espírito é um poder. Espírito não tem carne nem osso. Então lá Paulo, em sua carta, lá diz, todavia para nós há um só Deus, o Pai. Paulo ainda fez questão de avisar. Todavia, para nós há um só Deus, e ele calou? Não, ele disse mais. O Pai. Agora, quando você fala o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você acrescentou mais dois deuses por sua conta, contrariando assim o que Paulo disse. E o Senhor Jesus disse, a vida eterna é esta, lá em João 17:3. A vida eterna é esta, que conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então lá está falando, para uma pessoa ter vida eterna, ela tem que, a vida eterna é te conhecer o Pai como o único Deus. Agora, se você não conhece o Pai como o único Deus, você conhece Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo como o único Deus, você já desviou da Bíblia Sagrada.
Você, lá está falando que é o Pai que é o único Deus. Não é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo que é o único Deus. Então, quando as pessoas desviam dos caminhos do Senhor, as pessoas caem nas garras de Satanás. E Satanás agora vai fazer usar essas pessoas, vão enganar essas pessoas, vão ludibriar essas pessoas, vão conduzir elas para os caminhos da mentira, e essas pessoas não vão fazer progresso espiritual, elas vão ser escravas de Satanás e finalmente vai perder a salvação. Então, se você quer ser um cristão, primeira coisa, aceita o primeiro mandamento. Quando diz, não terás outros deuses diante de mim, é o Pai dizendo para não ter ninguém mais diante dele como Deus.